Você conhece essa música, mas não conhece a história por trás dela? Então vem comigo que hoje eu vou te explicar. E a história é retratada no livro de Êxodo, no capítulo 3, quando Moisés estava ali cuidando das ovelhas do seu sogro, e ele leva as ovelhas até atrás do deserto, e chegando lá, ele chega ao monte de Deus. Quando de repente aparece um anjo do Senhor, em forma de chama de fogo, em meio a uma sarça, que é mais ou menos um arbusto, conhecido naquela época. E aqui diz assim: e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E Deus, percebendo que Moisés se virava para olhar a sarça, o arbusto ali pegando fogo, Deus chama Moisés e fala: Moisés, Moisés. E aí Moisés responde: eis-me aqui. E Deus fala para ele que ele tinha percebido, estava ouvindo as orações e o clamor dele, né, enxergava a dor de Moisés em relação ao seu povo que estava sendo escravizado pelos egípcios. E aí Deus fala que ele irá libertar o seu povo através da vida de Moisés. Sarça ardente significava a presença de Deus, e Moisés estava muito atento a isso. Ele podia estar simplesmente olhando só para as ovelhas e nem percebendo o que Deus estava fazendo ali, que Deus estava manifestando o seu poder e a sua presença ali. Diante dessa percepção super atenta de Moisés, ele recebeu ali uma promessa de Deus para a libertação do seu povo das mãos dos egípcios, depois de anos de escravidão. E é por isso que esse louvor fala: e a voz que saiu dela um dia me atraiu, a voz que saiu da sarça que estava pegando fogo, a presença de Deus ali nitidamente sendo manifestada e falando diretamente com Moisés, lançando sobre ele e sobre o povo dele uma promessa. Atraiu ele de tal maneira de que ele não consegue mais viver longe da presença de Deus. E pra mim, uma das falas mais bonitas da Bíblia acontece lá em Êxodo 33, também é uma fala de Moisés, que ele fala pra Deus que se a presença de Deus não for com ele, que Deus não permita ele ir a lugar nenhum. E é exatamente esse louvor: atraídos pela tua presença, não me vejo mais sem a tua presença, porque um dia com tua glória vale mais do que 1000 dias sem a tua glória. E esse louvor também tem uma parte que fala sobre ter medo. Tentei me esconder por medo de não viver. E é normal ter medo. Moisés também teve quando ele foi chamado por Deus para libertar o seu povo. Afinal, ele teria que enfrentar Faraó. Mas quando Deus nos chama, ele também nos capacita, nos dá ousadia, força e coragem. Mas para isso nós precisamos estar tão íntimo de Deus quanto Moisés estava, ao ponto de não ir a lugar nenhum sem que a presença de Deus não fosse com ele, a ponto de não conseguir ficar um dia sem sentir a presença de Deus. Então, se você gostou desse vídeo, já me segue aqui e curte pra mais. Deus abençoe.